Bem-vindo ao Futurismo Tech! Aqui a gente viaja pelo passado, presente e futuro da tecnologia. Dando sequência ao nosso top 10 dos vírus mais devastadores, 9. SQL Slammer, a internet em câmera lenta. Salve, salve galera do Futurismo Tech! No episódio anterior, vimos como o Code Red quase parou a internet em 2001. Mas hoje vamos falar sobre um vírus que fez algo ainda mais impressionante. Ele não apenas infectou servidores, ele deixou a internet inteira mais lenta. Estamos falando do SQL Slammer, também conhecido como Safari, o nono vírus mais devastador da história. Se você não viu o episódio anterior, clica aí no card para assistir. Estamos em janeiro de 2003. 2 anos após o Code Red, o mundo acreditava estar mais preparado para lidar com ameaças cibernéticas. Mas havia um novo alvo em vista: os bancos de dados. Especificamente, o Microsoft SQL Server, um software usado por milhões de empresas ao redor do mundo para armazenar dados críticos. O SQL Server era essencial para a infraestrutura de TI global. Bancos, empresas de telecomunicações, governos, todos dependiam dele. E assim como qualquer software, ele tinha vulnerabilidades. Uma delas era uma falha de estouro de buffer no serviço SQL Server Resolution, que rodava na porta UDP 1434. O SQL Slammer era incrivelmente pequeno, tinha apenas 376 bytes. Para você ter uma ideia, um e-mail de texto simples é geralmente maior que isso. Mas apesar de seu tamanho minúsculo, ele era devastador. E a razão era sua velocidade de propagação. Diferente do Code Red, que se gravava no disco rígido e podia ser detectado, o Slammer residia apenas na memória do computador. Isso significava que era muito mais difícil de detectar. Uma vez ativo, ele começava a enviar seu código malicioso para endereços IP aleatórios na internet. Se um desses IPs pertencesse a um servidor SQL vulnerável, o Slammer o infectava instantaneamente. E aqui está o ponto crucial. Cada servidor infectado se tornava um novo ponto de origem para o ataque. O tráfego gerado pelo Slammer dobrava a cada 8,5 segundos. Isso significa que a quantidade de dados sendo enviados crescia exponencialmente. Em 15 minutos, mais de 90% de todos os servidores SQL vulneráveis no planeta estavam infectados. O impacto foi sentido globalmente. Caixas eletrônicos no Canadá ficaram offline. As pessoas não conseguiam sacar dinheiro. O serviço de emergência 911 em algumas partes dos Estados Unidos foi afetado. Imagine ligar para a polícia em uma emergência e não conseguir conectar. O tráfego de internet em todo o mundo aumentou drasticamente. Os roteadores e switches que formam o backbone da internet começaram a ficar sobrecarregados. Muitos deles simplesmente pararam de funcionar porque não conseguiam processar a quantidade de dados. O prejuízo total foi estimado em mais de $1 bilhão apenas nos primeiros 5 dias. Mas o mais importante é que o Slammer provou algo crucial. Um código malicioso não precisa ser destrutivo para causar danos imensos. Ele não deletava arquivos, não roubava dados. Ele simplesmente sobrecarregava a rede com seu tráfego incessante. Assim como no caso do Code Red, a Microsoft já havia lançado uma correção para a vulnerabilidade explorada pelo Slammer meses antes do ataque. Mas, novamente, muitos administradores de sistema não tinham aplicado o patch. Isso levou a uma mudança fundamental na forma como a indústria de tecnologia aborda a segurança. A partir do SQL Slammer, as empresas começaram a entender que aplicar patches de segurança não era uma tarefa que poderia ser adiada, era crítica. Começaram a implementar sistemas de atualização automática, criaram políticas de segurança mais rigorosas, investiram mais em pesquisa de segurança. O SQL Slammer também mostrou a importância de ter redundância na infraestrutura de internet. Se um roteador ficava sobrecarregado, o tráfego deveria ser roteado através de caminhos alternativos. Isso levou a melhorias significativas na resiliência da internet. Hoje, a internet é muito mais resiliente do que era em 2003.
Mas o SQL Slammer continua sendo uma lição importante. A segurança cibernética é uma corrida sem fim. Sempre há novas ameaças surgindo. O SQL Slammer foi rápido e devastador, mas ele não tinha um objetivo específico. Ele simplesmente se replicava. Mas e se um vírus tivesse um objetivo muito mais sinistro? E se ele não quisesse apenas derrubar a internet, mas sim criar um exército de computadores zumbis? Em 2008, um vírus chamado Conficker fez exatamente isso. Ele infectou mais de 9 milhões de computadores e criou uma das maiores botnets jamais vistas. Um exército silencioso aguardando ordens de seus mestres criminosos. Quer saber como um vírus consegue controlar milhões de computadores? Quer entender como funciona uma botnet? Então não perca o próximo episódio. Deixa um like. Aproveite que é grátis e inscreva-se no canal. E ative o sininho e não percam nossos conteúdos. Não guardem conhecimento, compartilhe. Compartilhe com amigos e familiares. Eu quero saber. Deixe nos comentários o que o SQL Slammer mais te surpreendeu. Foi sua propagação? Até o próximo vídeo, galera, do Futurismo Tech.